Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre um tema que intriga bastante os profissionais da saúde, entre fisioterapeutas, massoterapeutas, quiropraxistas, até educadores físicos, que se utilizam de técnicas manipulativas, denominadas como técnicas de quiropraxia, para suas práticas no dia a dia, e os quais se valem de termos como vértebra rodada, a vértebra está deslocada, enfim, está subluxada. A gente vai conversar hoje um pouquinho sobre esse tema. Aproveito e faço um convite a todos que ainda não são inscritos aqui no meu canal, que vocês se inscrevam, deixem seus comentários, as suas sugestões, ativem o sininho, enfim, façam parte de todas as minhas redes sociais. O link está aqui na descrição desse vídeo. Bem, esse tema tão polêmico e tão controverso do paciente estar com uma vértebra rodada, uma vértebra luxada, uma vértebra, enfim, deslocada, é um termo muito utilizado por diversos profissionais da área da saúde. Como eu disse anteriormente, fisioterapeutas, quiropraxistas, osteopatas e até mesmo, enfim, os massoterapeutas, que também se utilizam dessa técnica já há muitos anos. Bem, o termo, ele é um termo um tanto que errôneo para ser utilizado clinicamente com os nossos pacientes, com uma terminologia longe de ser a mais adequada, pois o que nós temos, na verdade, são adaptações músculo-cápsulo-ligamentares que acabam, por muitas vezes, gerando uma nova posição para essa vértebra, um deslocamento maior dessa vértebra, uma tensão maior nessa vértebra, o que nos dá uma pseudo-sensação dessa vértebra estar fora do lugar. Então aqui eu separei para vocês algumas vértebras, aqui uma vértebra da coluna cervical, ok? Aqui uma vértebra típica torácica, com um processo espinhoso um pouco mais angulado inferiormente. E aqui uma vértebra na região lombar, então uma vértebra já mais calibrosa. Então o que acontece? Repare que aqui nós temos, olhando, essa seria a vista anterior, quando eu olho de frente para minha coluna numa radiografia. Esta seria uma vista de perfil, ou seja, de lado, e esta seria uma vista posterior. Pois bem, quando eu olho numa vista posterior, o que eu tenho nessa vértebra? A grosso modo, eu tenho aqui um processo espinhoso, que é essa pontinha da vértebra, que se localiza bem no centro da coluna vertebral. Nós temos o processo espinhoso. E lateralmente, nós temos o que chamamos de processos transversos, tanto nas vértebras lombares, assim como nas vértebras torácicas. Só que reparem que o processo espinhoso da torácica, ele varia de nível a nível. Tenho outros vídeos aqui explicando para cada nível que nós temos qual o nível que se encontra o processo espinhoso em relação ao seu corpo vertebral. E aqui, por fim, uma vértebra típica da coluna cervical, também na sua vista posterior, processo espinhoso, processos transversos. Pois bem, nessas vértebras, por muitas vezes vamos imaginar que eu tenho esta situação. Estes são os processos transversos da vértebra e este, que seria o meu nariz, seria o processo espinhoso. Então nós temos esta situação aqui, ó. Este seria o meu nariz, processo espinhoso, e os meus cotovelos serão os processos transversos dessas vértebras. Bem, por diversas situações funcionais, dinâmicas, enfim, situações do dia a dia, essas vértebras sofrem tensões laterais, rotacionais, elas transladam mais para um lado ou para outro, elas estendem, elas inclinam, elas fletem, ou seja,
Diversas situações, posições, atividades funcionais do dia a dia geram maior ou menor tensão sobre essas vértebras. O fato dessas tensões serem geradas sobre essas vértebras podem, ao longo dos anos, ao longo dos seus 10, 20, 30, 40 anos, realizando determinadas atividades específicas ou esportivas ou até posturais, como se posicionar em uma postura para assistir uma TV por um tempo prolongado, tudo isso pode gerando adaptações musculares, capsulares e ligamentares para essas vértebras, o que fazem com que essa vértebra possa criar um bloqueio maior num sentido, ou seja, impedindo que essa vértebra rotacione para o seu lado oposto. Por quê? Porque ela se encontra com um bloqueio músculo, cápsulo, ligamentar no lado contralateral, o que permite que essa vértebra gire em um sentido, porém no outro ela encontra-se bloqueada com uma maior dificuldade rotacional ou de inclinação ou de flexão ou de extensão, enfim, qualquer que seja um movimento artrocinemático ou osteocinemático que seja pertinente a esta vértebra em questão. Isto fará com que estas adaptações, como eu disse, criem bloqueios e sensações diferentes palpatórias. Ou seja, quando eu palpo essa vértebra e solicito ter um bloqueio articular maior nessa vértebra à direita, isso permite com que ela rode para o seu lado direito, um exemplo. Porém, quando eu solicito uma rotação para o lado oposto, o lado esquerdo, essa vértebra não rotaciona, o que me dá uma sensação palpatória de um bloqueio articular à direita dessa vértebra. Porém, esse bloqueio, ele não diz que essa vértebra está fora do lugar, que ela saiu do lugar, que ela está subluxada. Ela tem um bloqueio que pode ser muscular, capsular, ligamentar, de forma adaptativa ao longo dos anos, ou até mesmo que nós chamamos de uma ilusão palpatória. Pois bem, se nem o nosso rosto, quando nós, enfim, avaliamos a simetria, nós temos tamanha simetria de um rosto de um lado para o outro, quem diria, enfim, das vértebras em geral? Eu posso ter uma vértebra que me dá uma ilusão palpatória de uma vértebra mais rotacionada, mais bloqueada de um lado do que do outro. Porém, quando eu testo funcionalmente essa vértebra, ela está livre para se mover em todos os sentidos, tanto ósteo quanto artrocinemáticos. Osteocinemáticos são os movimentos fisiológicos, os macromovimentos, e osteocinemáticos são os micromovimentos, os movimentos de deslizamento, ok? Esses movimentos que ocorrem de uma superfície articular em relação a outra. Então, o que nós chamamos, o que a gente ouve falar muito da vértebra está rodada, a vértebra está deslocada, enfim, o que nós temos ali são bloqueios articulares nessa vértebra, nessa articulação, que causam esta sensação, então, palpatória um pouco mais, enfim, de posterioridade de um lado, de lateralidade do outro, quando numa cervical, o que nos dá a sensação desta vértebra estar subluxada. Porém, o termo ele é errôneo e seria muito interessante entre todos os profissionais que nós adotássemos uma outra terminologia para adotar essa nomenclatura de disfunção articular. Tá? Eu praticamente, na minha prática clínica, eu utilizo sempre o termo de bloqueios articulares em níveis específicos para movimentos também específicos avaliados durante o meu exame físico, o meu exame também palpatório. Isso me dá a real ideia do bloqueio articular, a qual nível ele se encontra, então eu entro com técnicas específicas, tanto técnicas para tecidos moles, então técnicas musculares, ligamentares, capsulares, ou então técnicas
manipulativas ou até de mobilização articular, ou as técnicas de grau 5, de alta velocidade e baixa amplitude, que são as técnicas quiropráticas, as técnicas manipulativas ou as técnicas de mobilização articular, as técnicas do conceito Maitland, de grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Para quem tem mais dúvidas sobre essas técnicas e desses graus que eu estou falando, aqui na playlist também do meu canal, nas técnicas do conceito Maitland, vocês irão encontrar detalhadamente todo um curso teórico que eu montei para vocês, de teoria e também de prática, que vocês poderão tirar todas as dúvidas de vocês. Tá? Então, o que nós temos são bloqueios músculo, cápsulo, ligamentares que geram esta sensação da vértebra estar fora do lugar. Ela não está fora do lugar. Eu tenho bloqueios articulares que acabam limitando a sua mobilidade e me dando então essa sensação palpatória de uma posterioridade, de uma lateralidade na vértebra, enfim, o que me dá a sensação dela estar deslocada, ou seja, me dá o sinal do bloqueio articular que eu estou encontrando. Então, com técnicas e ferramentas específicas, eu libero essa articulação, reavalio esse meu paciente, então aquela vértebra que estava mais bloqueada num sentido, eu acabo liberando essa disfunção e a mobilidade, então, normal dessa articulação. Então, espero ter sido bem claro para vocês sobre o termo vértebra fora do lugar, a coluna saiu, enfim, esse termo é um termo já em desuso por completo e onde os profissionais devem realmente adotar e tomar muito cuidado com essas terminologias adotadas na hora de fazer seu diagnóstico funcional dos pacientes, ok? Deixo aqui um grande abraço a todos os meus colegas da fisioterapia, entre educadores físicos, massoterapeutas, enfim, os profissionais também da quiropraxia que acompanham o meu canal. Um forte abraço a todos, saúde e a gente se vê em breve. Até lá!